Com a anorexia, Jeanette chegou a pesar 27 quilos. Jeanette ainda sofreu com banhos desconfortáveis por mais ou menos 5 anos. A mãe não deixava ela, nem o irmão Scott tomarem banho sozinhos, e costumava dar banho nos dois juntos. Embora fosse horrível para ela e o irmão, ela sabia bem que se questionasse, Debra iria chorar e fazer um show, como fez da última vez com Scott. Jeanette também tinha que fugir para os seus próprios pensamentos, porque a mãe fazia exames ginecológicos nela, procurando caroços ou nódulos misteriosos que poderiam ser câncer. Jeanette fez seu teste de atuação para iCarly, e quando sua mãe magicamente parou de chorar no telefone por uma extensão de prazo para pagar as dívidas, ela entendeu que tinha sido contratada. Miranda Cosgrove era quem contracenava com Jeanette no seriado iCarly, e logo no começo dessa aventura ela deixou uma cesta cheia de guloseimas para Jeanette. Debra proibiu a filha de chegar perto dos chocolates, e ainda criticou a personagem da Miranda como sem personalidade. Miranda foi, talvez, a melhor coisa que aconteceu na vida de Jeanette. Ela era legal, gentil, engraçada, atenciosa e independente de uma forma que Jeanette não conseguiria ser com a mãe controlando cada um dos seus passos. Inclusive suas amizades. Debra não queria que a filha fosse amiga de Miranda, porque ela não acreditava em Deus, falava palavrões e poderia influenciar a filha. Não funcionou muito. Elas viraram amigas e todo o elenco também. Debra foi obrigada a abrir exceções na alimentação da filha, nada demais, mas teve que abrir exceções porque os amigos iriam começar a fazer perguntas. A série iCarly trouxe novas experiências para Jeanette, como experimentar biquínis e maios, que ela odiava por se sentir sexualizada. Sua mãe sempre dizia que ela deveria se manter criança, inocente, e que essas coisas, assim como meninos, eram só perda de tempo. O primeiro beijo de Jeanette foi atuando, com seu coprotagonista Nathan Chris, que fazia o Fred. iCarly abriu muitas portas para Jeanette, muitas promessas, inclusive do próprio criador de iCarly que prometeu uma série só para ela. Jeanette não ficou tão feliz quanto a mãe, na verdade ela não queria nada disso. Ela odiava a fama, odiava as fotos, odiava as piadas, mas fingia que estava tudo bem, tudo para agradar a mãe. Nada era bom o suficiente, nem seus sorrisos, nem seus autógrafos, nada. A fama fez com que Jeanette entendesse que a mãe era quem queria essa vida, e ela queria que a mãe tivesse, mas agora que conseguiu, a mãe está feliz e ela não. A felicidade de Debra veio às custas de Jeanette. Ela se sentia roubada e explorada. Às vezes olhava para ela e simplesmente a odiava, logo em seguida se odiava por se sentir assim. Se sentia ingrata, inútil sem ela. Ela fingia no trabalho, fingia para a mãe e estava começando a achar que fingia para si mesma também. Inclusive a igreja, um lugar de paz para ela, que jamais pensou abandonar, que não queria abandonar, teve que parar de frequentar porque a mãe estava muito cansada. Ela tentou conversar com a mãe, apenas para ouvir gritos sobre como ela estava perdendo o controle e se estressando. Aos 18 anos, Jeanette ainda era grudada na mãe, não sabia nem conseguia dar um passo sem a mãe, mas estava em um momento que teria que sair em turnê em uma carreira musical. E foi quando ela descobriu. Jeanette já tinha resposta porque viu no e-mail compartilhado que elas tinham, mas perguntou diretamente à mãe se o câncer havia voltado. Debra mentiu para proteger, mas logo disse a verdade. O câncer de Debra havia voltado. Durante a turnê, Jeanette se descobriu. Começou a agir e pensar sem a mãe. Não se sentia pressionada, embora se sentisse culpada pela sensação de tranquilidade. Sente que abandonou a mãe, mas não tem como negar a tranquilidade. Não havia outra opinião. Nem julgamentos. Muito menos controle sobre o que ela comia, e sem esse controle, depois de passar tanto tempo com fome, ela comeu compulsivamente e só viu seus quilos aumentarem. Jeanette deu seu primeiro beijo fora das câmeras aos 18 anos, em Lucas, um guitarrista de uma das apresentações dela. Tinha 27 anos e ela 18. Jeanette sente os sintomas do tesão, mas não faz ideia do que se trata, não sabe o que é, nem como funciona. Quando Jeanette volta para casa, encontra a mãe mais magra, uns 5 quilos mais magra. Os ossos aparecem sob sua pele, ela não tem sobrancelha nem cílios, e usa um gorro para esconder a careca. Embora ambas se abraçam de saudade, se analisando, Debra pergunta o que aconteceu com a filha. Por que ela estava gorda, e continua dizendo que ela precisava entrar na dieta para não sair do controle. Jeanette se reconforta em saber que a mãe continua a mesma. Jeanette não consegue mais se manter como antes. Enquanto Debra lida com o câncer, Jeanette não consegue se manter em dieta. Come até se satisfazer, principalmente nos encontros com o criador de iCarly Dan Schneider, que começava a ter uns contatos físicos estranhos com ela. Como Debra enfrentava a luta contra o câncer, seus deslocamentos com a filha se tornaram impossíveis. Então Jeanette teve que se mudar para um apartamento mais próximo do trabalho. Embora Debra colocasse empecilhos como Jeanette não saber lavar o cabelo ou se alimentar direito.
Debra estava fraca demais e usava cadeira de rodas. Jeanette sabia que aquilo significava que sua mãe iria partir em algum momento. É claro que morar sozinha longe da mãe em um estado tão crítico era algo doloroso, mas Jeanette também estava animada por morar sozinha. Ela precisava ficar sozinha, ter um espaço para ela, uma vida para ela, mas quanto mais doente a mãe ficava, mais frágil era seu tom de voz. Mais inocente ela parecia, mais suplicante ficava, como quem implorasse para a filha não se afastar. Não de um jeito bom, não do jeito de quem precisa de ajuda, mas do jeito de quem quer usar outra pessoa. E claro, Jeanette odiava pensar assim. No apartamento novo, Debra perguntou se poderia dormir aquela noite, já que não tinha químio no dia seguinte. E aquela pergunta se passou por 3 meses até que ela parou de perguntar. Jeanette ficou amiga de um dos colegas de trabalho de iCarly, Joe, que gostava de música, e tinha um contato físico que ela gostava. Mesmo ele tendo 30 anos e uma namorada, aparentemente ela iria sair com ele. Jeanette mentiu para a mãe dizendo que dormiria na casa da Miranda, e Debra fez o de sempre, dizendo que sentiria sua falta, que precisava dela, mas dessa vez Jeanette não desistiu, disse que no dia seguinte estaria com ela. Debra começa a gritar, diz que a filha tá mentindo e que é uma mentirosa. Chama a filha de vagabunda mentirosa e imunda, bem na frente do pai, que não faz absolutamente nada. Jeanette esperava uma noite mágica com Joe, mas recebeu um cara bêbado e triste por ter terminado com a namorada. Ambos vão pro quarto que Jeanette alugou. Joe desaba na cama e começa a chorar se perguntando o que fez. Joe chora dizendo que nem transava com Jeanette e jogou um relacionamento de 5 anos fora. Jeanette não frequentava mais a igreja, mas mantinha alguns princípios, um deles era sexo só depois do casamento. Joe pergunta se ela pode pelo menos fazer outras coisas, e Jeanette não quer fazer, mas sugere dar uns amassos. É claro que Joe nega, diz que tem 32 anos e que suas necessidades não estão sendo atendidas. Jeanette se rende. Bom, obrigado por acompanhar essa jornada incrível até aqui. É apenas o começo. Curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.